DA News e hoje mostraremos algo surpreendente. Um estudante do ensino médio de uma escola particular na Paraíba conseguiu chamar a atenção de milhares de pessoas na quinta-feira passada, quando viralizou um cordel nas redes sociais que conta a história de uma menina que desde criança foi diagnosticada com fobia social e com o passar dos anos começou a sofrer bullying por seus colegas e isso foi se agravando até se tornar um quadro de depressão, desmotivando a mesma e fazendo com que ela tirasse notas baixas e fosse reprovada. Esse cordel trouxe diversos questionamentos dos telespectadores. Quem é a menina retratada no cordel? Como isso aconteceu? Tomaram alguma providência do assunto? Essas são algumas perguntas feitas pela maioria das pessoas nos comentários do vídeo. Mostraremos agora o cordel para vocês. Minha gente, preste atenção no que agora eu vou falar. Use sua imaginação, deixe ela te guiar. Como é algo contado, vou começar pelo passado, depois falarei do presente. Isso não é algo surreal, aconteceu na vida real, então escuta atentamente. Ela era uma menina que gostava muito de ler e desde pequenina começou a escrever. Sua mãe a incentivava, os livros ela devorava, o interesse era constante. Ela costumava falar que jornalismo iria cursar, dizia isso a todo instante. Em casa conseguia pensar, falar e estudar. O bem ela fazia com sua família estar. O ambiente era agradável, ela se sentia confortável, somente por estar ali. Em público se assustava, com medo ela ficava e só queria sumir. Quando ia para a escola, não gostava de entrar, era sempre uma demora para ela querer ficar. Ela era muito calada e até ficava isolada, ninguém a entendia. Na sala não falava e só atrás sentava. Como isso resolveria? A mãe trocou de escola para tentar resolver, mas não houve melhora, não tinha como ela saber. Ela tentou ajudar, mas só fez piorar toda aquela situação. Ela tinha fobia social, seus colegas a tratavam mal, não tinha um pingo de educação. Quando estava na escola, sofria bullying diariamente, as notas eram mola, desciam completamente. Não conseguia se concentrar, sempre tinha alguém para julgar, seu jeito, sua aparência. Dizia que era esquisita, feia, magra, desnutrida e que não tinha inteligência. Chegada a adolescência, a situação piorou, não teve resistência e tudo desmoronou. Como pôde escutar tudo aquilo e aguentar, sem ver nenhuma solução? Ela fez tudo o que podia, mas nada se resolvia. Entrou em depressão. Entre tanta maldade e eu mostrei ser diferente, ela logo sentiu verdade e confiou completamente. Estive com ela desde a infância, sob qualquer circunstância. Era eu quem estava ali. Eu sempre ouvia tudo que ela dizia e nunca a excluí. Ela passou a sentir tudo intensamente. Não tinha como intervir assim tão de repente. Passou por profissionais, mas não foi eficaz. O problema continua? Que alguém possa ajudar e ela consiga melhorar e aos poucos se reconstrua. Esse é um cordel muito lindo de uma história bastante comovente. Deve ser por isso que cativou tanto o público. E agora começaremos uma série de entrevistas com algumas convidadas. E para dar início, iremos conversar com Emily Nogueira, a cordelista que deu início a toda essa história. Boa tarde, Emily. Todos querem saber quem é a menina misteriosa que você retrata no cordel. Você afirmou nos comentários do vídeo que não é você. Então você poderia nos dizer quem é ela e qual a sua relação com ela? Olá, boa tarde. Eu agradeço o convite. E respondendo sua pergunta, eu e Thalia somos muito amigas. Eu conheço ela desde que me entendo por gente e moramos perto e estudamos juntas desde a infância. Para todo colégio que ela ia, eu ia também. Nossos pais sabem o quanto somos próximas e quando eu via que ela estava triste, sozinha, eu ia lá, sentava perto dela e ficava em silêncio. Mesmo que eu não falasse nada, eu queria que ela entendesse que ela não estava só. Essa com certeza é uma história de amizade muito inspiradora. Como surgiu a ideia do cordel? Você esperava que viralizasse? Então, eu assisti por muito tempo o sofrimento dela, foi aí que me dei conta de quantas pessoas devem passar pela mesma situação diariamente. E como eu tenho habilidade em fazer cordéis, eu decidi fazer esse contando tudo que ela já tem passado. E postei nas minhas redes sociais porque eu gosto de postar vídeos lá, eu posto o meu dia a dia, posto vídeos aleatórios, mas eu nunca imaginei que esse vídeo, especificamente, viralizaria e chegaria onde chegou. Obrigada, Emily. E agora vamos falar com Thalia Santos, a garota inspiradora do cordel e que viveu toda essa história. Olá, Thalia, boa tarde. Sabemos que não foi fácil para você passar por tudo aquilo, então desde já agradecemos por aceitar participar da entrevista.
Você poderia nos contar como você se sentia quando passava por toda aquela situação? Boa tarde, tudo bem? É até complicado para mim falar sobre isso, porque quando eu era criança, eu sempre me senti retraída, assim, sempre fui muito tímida. E não queria socializar com ninguém, com nenhuma criança. Eu sempre ficava muito na minha. E aquilo foi evoluindo, tipo, fui crescendo e fui crescendo assim. Foi quando minha mãe percebeu que não era normal e eu me sentia diferente de outras pessoas. Eu achava que quando eu fosse socializar, aquelas pessoas iam me julgar, iam ficar me observando, sabe? E minha mãe percebeu e me levou um psiquiatra, né? E daí que ele nos deu o diagnóstico de fobia social, que é esse medo que eu tinha de lidar com as situações, com as pessoas. Eu não conseguia interagir. Assim, eu não conseguia em qualquer lugar que seja, até na escola. E aquilo foi uma evolução e foi gerando essa fobia social. E desde que eu entrei em outra escola, troquei de escola, eu me sentia muito mal. As pessoas estavam todo momento olhando pra mim. E eu odiava ser o centro da atenção. Tipo, tudo que eu fazia era não ficar perto das pessoas, para aquelas pessoas não botarem os olhares pra mim, pra eu não ficar mal. E era bem complicado assim, porque eu tinha que ficar no meu canto. E por eu ficar no meu canto, as pessoas começaram a fazer bullying comigo, porque pelo meu jeitinho, tímido, até pelo meu corpo e tal. E aquilo foi me gerando outros problemas, que eu não queria mais ir pra escola, não queria mais ir pra canto, eu só queria ficar em casa, trancada no meu quarto. E tudo aquilo me fez me sentir muito mal, porque até eu menti pra minha mãe dizer que tava doente só pra não ir pra escola. Então, a gente foi de novo lá no psiquiatra e tal, tava com acompanhamento já. E a gente recebeu outro diagnóstico de depressão, e assim, era muito complicado, porque a minha situação não era fácil, eu não conseguia sair de casa, não conseguia ver aquelas pessoas que quando eu entrava, pisava o pé na escola, todos ficavam me observando, me olhando e me criticando, me julgando. Era muito complicado, de verdade. Compreendo. E como tudo isso afetou sua vida escolar? Na escola, né, eu me sentia muito nervosa, como eu falei, como eu era tímida, quando eu entrava na escola eu me sentia muito nervosa, eu começava a me tremer, a suar, e não gosto nem de lembrar, porque parece que volta, mas assim, quando eu comecei a ir pra escola e ver que as pessoas estavam me fazendo bullying comigo, me desmotivou muito, muito mesmo. Eu conseguia aprender em casa porque eu amava arte, amava literatura. Amava tudo que envolvia assim, criatividade, criação, eu amava mesmo. E eu conseguia fazer tudo isso em casa, eu conseguia pintar, estudar, aprender em casa. E quando eu entrava na escola, aquilo desmotivava total, desmotivava muito. E eu ficava triste pelos cantos, não conseguia aprender, prestar atenção, focar mesmo na aula. E foi me gerando essa dificuldade, né, de acompanhar meus colegas, acompanhar a professora. E eu ficava assim, sem saber o que fazer para aprender, porque eu não conseguia, simplesmente não conseguia, me dava um branco. E meu desempenho foi baixando, minhas notas foi abaixando cada vez mais. E aquilo foi muito difícil para mim, porque eu não sabia mais para onde ir, o que é que eu fazia, porque eu conseguia aprender em casa, mas quando chegava na escola eu não conseguia, simplesmente assim. E principalmente quando era a apresentação, nossa, eu ficava muito nervosa mesmo. Eu não conseguia apresentar de jeito nenhum. Eu falava com o professor para fazer outras atividades, para tentar repor a nota, mas alguns nem aceitavam, então eu ficava sem nota mesmo. E aquilo até faltava, comecei a faltar, repetir de ano por falta, por não conseguir acompanhar, por causa da depressão também. Então, assim, me gerou muita ansiedade a escola também, fiquei muito nervosa. Não conseguia de jeito nenhum encontrar aquelas pessoas, que eu achava que todas aquelas pessoas que estavam ali estavam me julgando. Quando eu pisava o pé na minha sala, eu sabia que todos iam olhar pra mim, então eu começava a suar, a me tremer, não queria entrar sozinha. Era muito complicado, de verdade. Então, assim, eu odiava a escola. E era complicado pra mim estar lá com aquelas pessoas. Mas assim, eu tive uma amiga, Emily, que é essa maravilhosa do cordel, que foi a única assim que me acolheu de verdade, sabe? Que eu vi que era minha amiga mesmo. E sempre era a única pessoa que sabe, conseguia desabafar, conseguia expor o que eu sentia. Foi a partir daí que eu fui melhorando. Mas assim, foi muito complicada essa fase minha escolar, meu Deus. É muito ruim lembrar. Obrigada por compartilhar sua história conosco. Eu espero de verdade que você fique bem. Agora vamos falar com Cláudia Santos, mãe de Thalia. Olá, Cláudia, boa tarde. Você poderia nos contar como vocês perceberam essa dificuldade de Thalia? Então, no começo eu achei que era frescura da minha filha, que ela não estava querendo ir pra escola, que ela estava inventando desculpa. Ela até começou a matar a aula, aí eu pensei que era rebeldia da parte dela e comecei a botar ela de castigo por causa disso, eu não entendia. Aí
ela começou a esconder os boletins, as provas que ela fazia, porque ela não queria que eu visse as notas baixas dela. Aí, depois de um tempo, eu notei o quanto ela estava triste, o quanto a autoestima dela baixou, que ela não conseguia mais sair do quarto. Aí eu comecei a me preocupar, comecei a conversar com ela e ela me contou o que estava acontecendo na escola. E qual foi a primeira atitude que tomaram para contornar esse caso? Então, fui atrás de ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo, porque eu notei que não só na questão da escola, mas o emocional dela estava muito abalado. Ela não conseguia sair do quarto aqui, ela começou a se fechar mais em relação às amizades dela também, ela se afastou um pouco deles. Aqui em casa, ela não falava muito com a gente, então eu fiquei realmente preocupada e eu não sabia como agir, eu não entendia muito bem. Então, eu levei ela para esses profissionais porque eu achei que ela precisava muito. Ok, obrigada, Cláudia. Convidamos também um especialista em dificuldade de aprendizagem, a psicopedagoga Isabela Antero. Olá, Isabelle, boa tarde. Conta pra gente como foi o caso de Thalia nessa fase de tantas mudanças que é a adolescência e como isso refletiu na vida acadêmica dela. Eu agradeço o convite e realmente, essa fase da adolescência era marcada por diversas mudanças corporais que acabam afetando o psicológico do adolescente. É também nessa época que episódios de bullying se intensificam, tornando o ambiente escolar bastante desagradável para algumas pessoas, causando apatia aos estudos e interferindo até nas relações com os colegas. Pois as pessoas que sofrem esse tipo de violência, elas geralmente se isolam e passam a ver a escola como um lugar de sofrimento. No caso de Thalia, ela já tinha sido diagnosticada com depressão e um transtorno chamado fobia social, que é caracterizado pelo pavor em estar com outras pessoas e faz o indivíduo evitar ao máximo interações sociais. Então, essa situação toda ela foi agravada pelo bullying, fazendo com que ela concentrasse seus esforços em escapar do sofrimento, negligenciando os estudos e, eventualmente, tendo como consequência a evasão escolar. E o que precisa ser feito para amenizar as consequências de casos como esse? Então, se faz necessário ressaltar o papel do professor como educador, no qual ele se comprometa com o educar, com o ensinar, com o motivar, e que principalmente ele dispõe a sua imagem como apoiador de seus alunos, além do apoio familiar e do tratamento profissional. Obrigada, Isabelle, por todo o esclarecimento. A escola não quis dar um depoimento, é isso mesmo, produção? Sim, tentamos entrar em contato, mas não obtivemos resposta. Não tiveram disponibilidade de dar entrevista. Então pedimos um relato a Thalia. Ela não quis falar ao vivo, mas permitiu a exposição no jornal. Então iremos mostrar esse relato privado de Thalia falando sobre a escola. A coordenação da escola sempre teve conhecimento desses meus problemas, tanto a fobia quanto o bullying. E a coordenação sempre me via pelos cantos da escola chorando, triste, e não tomava providência sobre o assunto. Então elas me viam querendo ir para casa, via que eu não gostava de estar lá, então me obrigava a ficar na escola e dizia que aquilo era birra de menina mimada. Então, depois eu fui encaminhada para uma psicóloga da escola e ela me falou que isso era normal, ela nem dava importância, né? Isso era normal. Eles fazem isso porque gostam de você. E ela só ouvia e falava isso, que era normal, que era porque eles queriam minha amizade. Mas aquilo me machucava bastante. Como poderia ser normal? Então, a escola é um lugar que tem que ter esse amparo, esse cuidado com os alunos. Não é esse lugar de exclusão. E eu fui procurar ajuda e ninguém podia me ajudar. Quem poderia me ajudar se a equipe da escola não poderia? Isso é muito triste. Agora sabemos o porquê a escola não quis se posicionar sobre esse assunto. Vencer o bullying não é só sentir na pele os prejuízos que ele pode causar. É fácil fazer o exercício da empatia. Basta você se colocar no lugar do outro. O respeito ao próximo e a educação na sociedade é algo que se começa dentro de casa. O JDA News fica por aqui. Uma boa tarde a todos e até amanhã.